E aí pessoal, neste vídeo aqui eu quero dar um pouco das minhas primeiras impressões aqui a respeito do Eevee Next, que agora é chamado apenas de Eevee, que é o refactor da Eevee do 4.1. Bom, o Eevee é uma render engine, assim como o Cycles, porém em tempo real. E ela foi introduzida mais ou menos lá no 2.8, se eu não me engano, foi no 3.0, e de lá para cá ela recebeu mudanças não muito grandes, eram mais mudanças pontuais, alguns shaders novos aqui na Node 3, mas ela nunca avançou muito. Então eu resolvi baixar o 4.2 Beta e fazer uma comparação aqui de uma cena qualquer que eu tinha aqui no computador com a 4.1 e a 4.2. Essa aqui que vocês estão vendo é a 4.2 e aqui a 4.1. Aliás, eu vou até mudar o tema aqui para ficar mais visível qual que é qual. Então esse tema aqui vai ser o 4.1 e esse aqui vai ser o tema 4.2. De cara já dá para ver uma melhoria muito boa aqui na iluminação. Dá para ver que na 4.2 o novo recurso de Global Illumination está fazendo um bom trabalho aqui se comparado com o Bake do 4.1. Mas uma coisa que eu notei logo de cara é que algumas coisas que a gente estava acostumado aqui na 4.1, como Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflections, não estão mais aqui na 4.2. Dá pra ver que as configurações aqui do Eevee estão um pouco diferentes. Aliás, está bastante diferente. Para onde foi o Ambient Occlusion? Ele agora foi substituído pelo Global Illumination, que aqui na 4.2 fica em Ray Tracing, Fast GI Approximation. O método aqui está Global Illumination. O Ambient Occlusion é o antigo, que é esse aqui. Então essa opção é como se eu habilitasse aquela caixinha lá no 4.1. Porém agora com o Global Illumination, o Ambient Occlusion ele é calculado dentro desse algoritmo de FastGI. Outra função que a gente não encontra mais é o Bloom, que não está mais disponível aqui no Eevee da 4.2. Ele faz esse efeito aqui, ó, se você olhar bem para essa lâmpada, ele dá esse efeito de glare aqui nas luzes mais fortes aqui da cena. Eu acho que eles se moveram aqui na 4.2 para que esse efeito seja feito no Compositor, que é essa parte aqui. Eu acho até que faz mais sentido porque o Bloom ele é um pós-processamento e o pós-processamento a gente faz na composição. Outra coisa que sumiu é os Screen Space Reflections, porque ele agora é calculado em todos os BSDFs. Significa que a gente não precisa mais dessa função. Bom, e outra coisa que eu percebi é que o Bake, que ficava aqui na 4.1, nas configurações de renderização, antes ficava aqui em Indirect Lighting e tinha um botãozinho de Bake para calcular. Na 4.2 o Bake está dentro do iRadiance Volume. Então aqui eu tenho a seçãozinha de Bake e o Bake está aqui. Eu imagino que deve estar para todos os outros Light Probes também. Bom, eu fiz um Bake nas duas versões, e deu para notar que aqui na 4.2 o Bake está muito mais rápido. Deu para perceber que houve um avanço muito grande na computação das sombras aqui. O novo algoritmo de sombreamento com o Global Illumination fez um excelente trabalho aqui na cena. Repara que, por exemplo, nessa parte aqui das pedras, essa parte maior aqui, a sombra que o sol faz nessas pedras, principalmente nessas partes mais fundas, está muito melhor se comparado com a 4.1. Eu vejo que elas perdem um pouco de profundidade, elas não ficam muito bem coloridas aqui, enquanto na 4.2 ela não perde tanto essa propriedade da pedra e os highlights aqui da parte iluminada também ficam bem melhores. Aqui também dá pra ver que o Global Illumination faz um bom trabalho nessa lanterna aqui. Essa parte que não está virada para o sol, ela fica muito mais escura aqui na 4.1 se comparado com a 4.2. Bom, e outra coisa que eu percebi é que ainda está um pouco lento a 4.2 se comparado com o Eevee da 4.1. Mas como eu ainda estou em beta, é provável que isso melhore. Mas depois de carregado aqui a cena, dá pra ver que dá pra movimentar por ela tranquilamente. Essa cena é um pouco antiga, então tem algumas texturas aqui que até perdi já, não tá mais no computador. E só para explicar esse termo Eevee Next, é o seguinte, antes quando existia apenas o Eevee antigo, o nome que foi dado para essa nova versão do Eevee era Eevee Next. Então por isso que você encontra vídeos por aí e tutoriais falando Eevee Next, quando na verdade o Eevee Next agora é o Eevee mesmo. Então em algumas versões mais antigas da 4.2,
você encontraria inclusive as duas versões lá disponíveis para a seleção. Nessa caixinha aqui, antes tinha Eevee e Eevee Next. O Eevee sem o Next era a antiga e o Next é a próxima versão. Agora, como já está mais próximo do lançamento, eles removeram o Next da palavra Eevee e agora só tem o Eevee mesmo, que agora sim é a nova versão do Eevee. Então essas foram as minhas primeiras impressões aqui do 4.2. Como ainda estou no beta, ainda tem uns 20 dias para o lançamento, é bem provável que mude algumas coisas, principalmente em questão de performance. Eu acho que ainda o 4.2 está bem atrás da performance da 4.1, embora o Eevee esteja bem mais avançado. Caso você queira brincar também com a 4.2, basta vir aqui no builder.blender.org e aqui você tem as versões beta aqui para testar. Enquanto eu estou gravando, já tem inclusive a 4.3 aqui em alpha. Essas builds elas são atualizadas quase que diariamente, então no final do dia, por exemplo, o número aqui já vai mudar para uma outra versão. A data aqui já vai mudar para o dia atual. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.